pontas. Então, a gente teve o mal-estar na civilização e o amor, mal-estar na civilização e a família, e esse módulo é sobre o poder. Então, agosto inteiro vai ser sobre mal-estar e o poder. O mal-estar na civilização é um texto que o Freud escreve em 1929, publica em 1930, em que ele se pergunta por que é tão difícil para o homem ser feliz. E ele vai dizer que uma das funções da civilização seria regular os laços entre os homens, não é? E que, intrinsecamente, o homem teria essas pulsões agressivas e sexuais que ele teria que renunciar em nome da civilização, não é? Então, ele cita uma fala do Hobbes, que ele diz: o homem é o lobo do homem. Quer dizer, o homem seria o pior inimigo do homem. Então, ele vai falar muito dessa prevalência do ódio e da ambivalência nas relações sociais. Então, toda essa parte que tem que ser recalcada, reprimida para se viver em sociedade, é isso, esse resto que daria esse mal-estar do homem, principalmente nas relações entre os homens, né? Então, nós temos aqui os comentadores. A Lúcia Monteiro, não é? Ela é jornalista da Folha de São Paulo. Ela fez um doutorado na França em cinema e ela é pós-doutoranda da ECA agora, uma bolsista da FAPESP, e a pesquisa dela aborda os problemas contemporâneos para o conceito de cinema nacional. E à minha esquerda tem o Bernardo Tanes, que ele é presidente da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. Ele é um psicanalista, ele é doutor pela PUC de São Paulo e é autor de vários livros e artigos nessa área. Então, nós vamos começar pela Lúcia. A ideia é que cada um fale 15 minutos, depois a gente abre para o público. Tá? A gente vai acabar, no máximo, às 10h30. Aqui. Boa noite. Queria agradecer o convite, a apresentação. Fala um pouquinho no microfone. Queria agradecer, então, a presença também de vocês e a FAPESP, que é quem financia a minha pesquisa. Eu sou colaboradora da Folha, eu trabalho como crítica, assim, pontualmente, mas meu trabalho principal é como pesquisadora da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, onde eu desenvolvo uma pesquisa sobre, o título é Narrativas de Dissolução, Problemas... Narrativas de Dissolução, Problemas Contemporâneos para o Conceito de Cinema Nacional. Então, eu abordo alguns filmes contemporâneos em que, dentro e fora do filme, existem conflitos em relação à identidade nacional, à afirmação da identidade nacional. E esse filme que a gente acabou de ver hoje, né, que vocês acabaram de ver hoje, ele me interessa especialmente um pouco pela trajetória do filme, e eu vou começar minha contribuição aqui falando disso, assim, dando alguns elementos sobre a trajetória do filme e do cineasta. E aí, em seguida, vou falar rapidamente de um momento do filme que eu considero chave e muito interessante, que é esse momento já no tribunal, em que ocorre um filme dentro do filme, né? Essa exibição das imagens de arquivo do massacre de Namur, numa configuração que remete a uma série de outros filmes que a gente pode discutir um pouco sobre isso depois. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o papel dessas imagens que são projetadas. E aí, para pensar, reunindo, refazendo o laço com a minha própria pesquisa, pensar se esse filme poderia ser visto como um filme, uma narrativa de fundação nacional, né? Se, dentro todas essas tensões que estão presentes na sociedade libanesa, se o filme, no seu final, aponta para um caminho de formação de uma identidade nacional, ou reafirmação de uma identidade nacional nova e diferente. Então, bom, esse filme ele é realizado pelo cineasta libanês Ziad Doueiri, e ele foi, assim, um filme evento no Líbano, não só por ser
raríssimo concorrente libanês ao Oscar de melhor filme estrangeiro, mas por toda a polêmica que acontece em volta do filme. O governo, vocês sabem que as indicações para o Oscar são indicações que são muito políticas, né? São representantes do governo que fazem essas indicações, né? Diferente de outros festivais em que os curadores, os organizadores convidam os filmes, no Oscar cada país submete a sua candidatura e daí uma comissão vai escolher os que ficam e os que não ficam. Então, por um lado, o governo libanês, um representante do governo libanês, indica esse filme para ser o concorrente libanês ao Oscar de melhor filme estrangeiro. Por outro lado, o governo sofre muitas pressões para censurar o filme no Líbano, para proibir que esse filme seja distribuído e seja visto. Por que isso? Tem muito a ver com a trajetória desse cineasta, que já tinha feito um filme sobre a Guerra Civil Libanesa, Oeste Beirute, e que em 2012 faz um filme chamado O Atentado, e para as filmagens ele vai para Israel, e ele decide fazer o filme dele em Israel, né? O Atentado é uma adaptação de um romance que se passa em Tel Aviv. Uma mulher comete suicídio e o marido vai a Israel tentar entender, ela é médica, tentar entender o que acontece para ela ter tomado essa decisão. E aí o cineasta decide fazer o filme em Israel, e isso é um problema gravíssimo, né, no Líbano, ao ponto de que, com base nisso, todo um movimento pede para que o filme seja proibido, o atentado. Bom, mais alto, desculpa, eu falo meio baixo. Então, bom, isso acontece no filme anterior dele. Vocês sabem que para um libanês ir para Israel é uma coisa complicada, e o cineasta ele vive, a base dele é em Paris, então ele tem um estatuto um pouco diferente, mas quando esse filme, O Insulto, fica pronto e consegue esse reconhecimento, o início de reconhecimento internacional, todos os opositores a ele se sentem provocados e impelidos a tentar transformar a carreira, a vida desse filme impossível no Líbano, e não só no Líbano, mas em todo o mundo árabe. Então, na volta depois do Festival de Veneza, né, onde o filme estreia, e o filme conquista um prêmio para o ator que interpreta o papel do Yasser, né, do palestino, o diretor vai para acompanhar o filme a Veneza, e em seguida vai para Beirute, onde ocorreria o lançamento do Insulto no Líbano. E aí, saindo do avião, ele tem o passaporte confiscado e ele deve ir para a delegacia para explicações e tal, e o filme vai ser proibido, ele vai ser preso e tal. Bom, conseguem negociar, acabam autorizando o filme, mas tem esse momento de tensão que é interessante, que duplica, de alguma maneira, a história que está dentro do filme, né? E aí, bom, com toda essa polêmica, ou apesar dela, o filme é um grande sucesso, é a terceira maior bilheteria do país em 2017 e recebe críticas muito bonitas assim na imprensa local. Eu trouxe um trechinho assim de uma crítica que eu acho que pode inspirar a nossa conversa. Então, um trechinho de uma crítica num jornal libanês francófono, que eu pude ler, que fala que o filme é uma magnífica lição de moral e de civismo.
Devemos agradecer a seu diretor, pois essa obra é um chacoalhão para qualquer cidadão libanês. Esse filme dói no lugar mais profundo de nós e é bom que seja assim. Ele instila um sentimento de vergonha de si mesmo, pois consegue nos colocar com rara crueza frente à nossa realidade cotidiana atual. É um espelho no qual todo libanês pode se reconhecer, independentemente de seu grupo. É uma obra salutar, porque terapêutica para a memória coletiva. Bom, o Ziad Doueiri, ele é muçulmano, ele assina o roteiro desse filme em parceria com a ex-mulher, Zuel Touma, que é libanesa de origem cristã. Esse casamento, então, o casamento entre eles acabou, mas a parceria profissional continuou, né, já por mais de um filme. Então, isso era um pouco o que eu tinha para falar assim, com respeito à vida do filme. E o que eu queria assim, dar como ponto, talvez, que eu considero importante a gente salientar também para o debate, é esse momento no tribunal, onde o advogado do Tony, né, convoca essas imagens de arquivo, essas imagens de Damour antes do massacre e do próprio massacre de Damour, para pensar aqui junto com vocês qual é o papel dessas imagens, né? Quando a gente tem num filme de ficção, porque é um filme de ficção, né? Quando a gente tem no filme de ficção a presença de imagens de arquivo, imagens de um evento real, filmadas enquanto evento real e que surgem assim dentro do contexto de um filme de ficção, isso tem algumas implicações, né? São texturas de imagens diferentes, e o que isso causa, né? Então, uma das coisas que a gente pode pensar e que acontece com relativa frequência no cinema é a questão da autenticidade, né? Uma imagem de arquivo, ela pode dar essa ideia de que, bom, esse evento realmente aconteceu, e aí reafirma o lastro dessa história de ficção com a realidade. Então, é uma ficção, mas ela tem uma relação muito forte com eventos que realmente ocorreram, enfim, dando um certo estatuto de prova pela imagem, que nesse caso estaria reforçado pelo fato de que essas imagens de arquivo surgem no contexto do tribunal. E aí, no textinho sobre esse filme que eu fiz para a Folha, eu digo que esse filme me lembrou muito um filme do Fritz Lang, que se chama A Fúria. Não sei se alguns de vocês devem ter visto, com certeza, que é um filme que também tem um uso dentro de um tribunal, surge um projetor, e aí é um filme de 1936, né, um uso relativamente precoce desse tipo de configuração. E aí tem uma cena de filme dentro do filme, e é interessante porque é um filme que a questão do linchamento público também está super presente. Mas, de novo, tanto na Fúria quanto aqui, e esse é o ponto que eu gostaria de deixar um pouco para a discussão, me parece menos importante o estatuto da prova pela imagem, da autenticidade, do que o uso da imagem como um gatilho para desencadear reações emocionais, não só na juíza, no caso do insulto, e no júri, mas dos envolvidos, né? O advogado, ele usa desse artifício para despertar uma emoção no próprio cliente dele. Então, que aí vai conectar com a infância dele, com o papel do massacre. O próprio Tony, ele não tinha provavelmente feito a relação de por que o Yasser incomodava tanto, né? Mas a visão do massacre da cidade dele, e esses sonhos que ele já estava tendo, que já são pistas para nós, espectadores, do papel dessa memória, da atuação dessa memória nas reações que ele vai tendo no cotidiano.
E aí, assim, é uma coisa que aparece com relativa frequência no cinema, né? O uso de filmes dentro de filmes, de imagens de arquivo, ou de imagens de texturas diferentes com essa função emocional, assim. Tem um filme muito bonito em que isso acontece dentro de um registro totalmente diferente, que é o Paris, Texas, que vocês também talvez tenham visto, que tem uma cena, o personagem principal ele tem uma amnésia, ele não se lembra do passado dele, de quem ele é, e aí tem uma cena em que imagens de Super 8 dele, jovem, surgem, né? São exibidas na sala do irmão dele. E aí essa visão provoca o reconhecimento, mas através da emoção, que é quase uma emoção que vem junto com a textura granulada, a textura de um passado que surge muito materialmente, concretamente. Então, é uma coisa que eu acho muito precisa desse filme, que a gente acabou de ver, do Insulto, que ele combina essa aparência de prova pela imagem, por ser convocada como evidência dentro de um tribunal por um advogado, doutora, juíza, excelência, preciso trazer aqui um filme como uma evidência, e, na verdade, a função dessa imagem ela é um pouco... vai além desse estatuto de prova, né? Então, era mais ou menos isso que eu tinha para dizer nessa minha contribuição inicial, e dizer que esse processo catártico que acontece dentro desse filme, ele não tem em nada a configuração clássica de uma narrativa de fundação nacional, como a gente tem no western, como a gente tem nos romances, né, da literatura de fundação nacional, como é o caso, sei lá, na literatura brasileira, do Iracema, enfim, que tem essa união de diferentes. Então, ou no Nascimento de uma Nação, do Griffith, que uma pessoa do norte dos Estados Unidos vai casar com uma pessoa do sul, e aí vai surgir uma nova família que vai ser o microcosmo da nossa nação próspera e tal. Esse filme não tem nada disso, mas talvez dentro de uma estética completamente diferente, esse processo catártico esteja apontando para o que pode ser uma nova configuração aí, do país, que passa pela conciliação de diferentes também. Então, era basicamente isso que eu tinha. Espero não ter extrapolado o tempo. Obrigada, Lúcia. Vamos ouvir... Vamos ouvir agora o Bernardo. Só queria dizer que achei muito interessante isso que você falou, quer dizer, dessa ideia de que tem um trauma que é reavivado por esse filme e que talvez esteja inconscientemente levando a todo esse ódio. Uhum. Né? Obrigado a todos pela presença. Eu queria também agradecer à Cinemateca Folha de São Paulo, em nome da Sociedade Brasileira de Psicanálise, por viabilizar este ciclo, né? E a Luciana Sadi, que hoje não está aqui presente, porque ela é a organizadora, diretora de Comunidade e Cultura da Sociedade e uma das organizadoras principais do ciclo. Geralmente ela que coordena e eu estou hoje no lugar. E a Silvia está na comissão. Bom, eu pretendo falar algumas coisinhas um pouco em geral sobre o contexto do filme, para depois tentar fazer algumas aproximações e algumas contribuições que eu penso que a psicanálise pode nos dar para uma situação como a que a gente enxergou. Mas antes de falar do filme, queria ler para vocês um trechinho de uma entrevista que o diretor do Eri deu para o jornal americano Village Voice, né? Ele diz assim, que eu sempre pensei e acreditei que os cristãos nunca sofreram na guerra civil e que só nós, os muçulmanos, sofremos. E depois ele acrescenta, esse foi o mito com o qual cresci, mas aí compreendi que os cristãos sofreram tanto quanto nós. É dever moral do artista tentar entender o outro lado.
E foi daí que veio o insulto. E aí ele conta também que isto que você mencionou, da relação dele com a mulher, que a mulher é cristã e ele muçulmano, que nas cenas de tribunal, ele que é muçulmano escreveu os textos da advogada, do advogado que defendia o cristão. E a mulher que é cristã escreveu os textos, né, do advogado que defendia o muçulmano. Isso é interessante porque nos convida a começar a pensar que relação nós estabelecemos com o outro, né? E esses últimos 2 anos na Sociedade de Psicanálise tivemos como um mote, né, do tema científico para todos os trabalhos a questão do mesmo e o outro, né? Num contexto em que a gente vê isso no Brasil e no mundo, onde está muito difícil, né, a gente reconhecer o outro na sua diferença, na sua singularidade, daquilo que difere de nós, de cada um de nós, né? E principalmente, como a psicanálise nos mostra, né, a partir da ideia fundamental do inconsciente, reconhecer o outro em nós mesmos, né? E acho que tem muitos momentos que no filme, né, é o contato que um mantém com o outro, né, que o Tony mantém com o Yasser e o Yasser com o Tony, faz com que cada um se aproxime de algum modo do outro, mesmo com todo o ressentimento, a mágoa e o rancor. Bom, então já introduzi um pouco o tema desde uma perspectiva mais psicanalítica, que nós vamos falar um pouquinho do ódio, do rancor, do ressentimento, do esquecimento, da memória, da possibilidade do perdão, da vida da relação e da vida na política, nos grupos, nas famílias, nas nações, dos efeitos das guerras civis, das migrações e dos exílios, né? Isto que nós vemos no filme, que se dá no Líbano, se dá no mundo como um todo, né? Nas últimas, não sei se vocês sabem, mas nos últimos 2 anos, o número de imigrantes e de refugiados no mundo cresceu de uma forma astronômica. De 36 milhões passaram para 56 milhões. É algo que é difícil a gente ter a dimensão do que isso significa e entender o tipo de sofrimento e de traumas que estas pessoas vivem e como reagem, porque o que nós vimos no filme são as reações a isso, a impossibilidade de elaboração e a violência que isto pode acarretar quando silenciado, né? É fortíssimo, né, tudo o que se passa na história do Tony, quando nós vamos vendo todo o desenrolar da história e parece uma teimosia, uma coisa de orgulho, até que no final, com as cenas do massacre, se revela um pouco a própria história dele e a própria história do massacre da família dele, do que eles viveram. Bom, os vértices para falar desse filme são inúmeros, né? Nós podemos falar de política, podemos falar de uma perspectiva social, de uma perspectiva religiosa, né? Há inúmeras, né? E porque só dá para entender uma situação dessa se a gente pensar, como diz o Edgar Morin, né, desde uma perspectiva da complexidade, porque são muitas as variáveis e os focos para olhar. Mas como nós temos pouco tempo, e o interessante é ouvir vocês também e como esse filme repercute, porque eu me lembro a primeira vez que eu vi, eu fiquei com muita vontade de falar, não conseguia só ficar assistindo, então eu imagino que vocês também queiram falar e é muito importante essa troca. Mas antes, só uma palavrinha em torno do... A gente tem uma imagem, um chavão que Freud explica, ou a psicanálise explica, né? E eu acho que isso é um engano que talvez a psicanálise contribuiu para gerá-lo, mas o que nós pensamos hoje é muito mais que a psicanálise nos faz falar. A psicanálise faz a dor falar, faz a dor se manifestar, faz o sofrimento se tornar presente. Então, talvez o que a gente possa fazer aqui é fazer o filme falar. Né? Do que o filme nos fala com esta narrativa? Como nos podemos aproximar de certas questões. E aí é muito interessante uma coisa que o insulto, né, se dá através da palavra, num primeiro momento.
né? É uma palavra que surge. E a gente sabe que a psicanálise nasce como uma cura pela palavra, né? É a associação livre e escutar o paciente falando livremente e o analista intervém. Então, a palavra é portadora de emoções intensas. Pode ser portadoras de emoções de amor, de contenção, de carinho, né? Como o acalanto de uma mãe com um bebê que o tranquiliza, né? Quando a mãe fala, né, grávida, que o bebê escuta as palavras e escuta o que acontece, mas a palavra também pode ser ofensiva, né? Pode ser a palavra que deflagra, né, esse estado de estresse, de raiva, que evoca ressonâncias que leva a dar um soco no outro, né? Então, é extremamente interessante que um filme que trata de imagem, né, escolhe a palavra como centro, né, para conversar, mas, no final, recorre à imagem. Então, eu tenho uma hipótese para falar disso, que é a questão que você levantou, mas vou deixá-la em suspense até o fim. Né? Essa relação que a gente pode estabelecer entre a imagem e a palavra. Mas para poder chegar nisso, né, precisamos fazer um pequeno caminho, vou tentar fazê-lo o mais breve possível, né? O contexto em que essas emoções se dão é um contexto como o Freud traz, né, quando ele vai falar da xenofobia, do horror ao outro, do desprezo pelo semelhante, né? O Freud vai falar do narcisismo das pequenas diferenças. É quando em um grupo, numa sociedade, as pessoas se unem minimizando as diferenças que têm entre si, né? E a partir de aí escolhem o outro para ser o inimigo. Né? Para tornar isso concreto, é como se no Líbano, só pegando o exemplo do filme, né, os cristãos não tivessem diferenças entre si, não tivessem conflitos entre si, e o único foco de conflito é o palestino. Né? Ou vice-versa, como se os palestinos não tivessem conflitos entre si, entre diferentes grupos, diferentes, né, facções, e o inimigo único é o cristão, né? O árabe cristão libanês. Então, o Freud vai dizer assim: amamos nossos irmãos e repudiamos os outros que tratamos com intolerância. Então, isso é para a gente entender um pouco o contexto onde estas emoções vão surgir. E isto a gente não vê só acontecendo na política. Todos nós temos família. Quando casam duas pessoas, vêm duas culturas, duas famílias. Então, às vezes surge, porque a tua família é isso, porque a tua família é aquilo. Quer dizer, essas questões não são só na grande política, essas questões são na nossa micropolítica do cotidiano, né, que nos acontece. Bom, então, do que a gente foge quando faz isso? A gente foge de entrar em contato com as diferenças com o outro e em nós mesmos. O que a psicanálise descobre é que nós temos desejos que nós suportamos em nós mesmos, né? Que nós procuramos nos afastar. Mas nós não procuramos apenas nos afastar dos nossos desejos. Isso era a ideia que o Freud tinha no início. Depois, mais para frente, o Freud começa a entender mais profundamente algumas coisas e nos diz: nós evitamos e fazemos todo o possível para nos afastar da dor. Fazemos todo o possível para nos afastar daquilo que nos faz sofrer. Nós fazemos todo o possível para nos afastar das memórias, às vezes muito vagas, né, de situações extremamente traumáticas que tivemos. E elas ficam como que almas penadas, vagando em algum lugar na mente, mas não integradas, né, no nosso mundo simbólico, e a gente não é capaz de evocá-las. Algo muito próximo do que nós vimos, né, com o Tony, né, que através da imagem ele pode evocar algo que estava recalcado, né, ou que estava cindido, que estava fora, porque trazer a lembrança é alguma coisa quase que da ordem do insuportável. Mas aí
a gente tem que entender um pouco o que a gente faz com isto, né? Porque a gente paga um preço por isto. E o preço que a gente vê no filme e na vida emocional de nosso cotidiano, pessoas que conhecemos, nos consultórios de psicanálise, muitas vezes o preço que a gente paga é o ressentimento. A gente não tem a memória do trauma, mas a gente fica ressentido. E o que é ficar ressentido? Né? É carregar o peso de uma humilhação, de uma situação traumática e assumir o lugar de vítima e sonhar, aspirar a uma vingança. E nunca poder esquecer, nunca poder perdoar. Então a pergunta, que eu convido vocês ao debate mais para frente, é dentro da proposta que você faz e te ocorre do mito de uma nova fundação nacional, que processos de luto e de transformação precisaria haver, né, para sair de uma posição de memória como ressentimento para uma posição de memória que elabora o trauma, que elabora a morte, que elabora os massacres, né, que elabora toda essa dor, né, e que às vezes são precisas várias gerações para um processo de elaboração social e coletivo. De luto. Né? Desse luto. Nós podemos pensar no campo no Brasil, mas não só no Brasil, na Argentina, no Chile, na América Latina, todas as situações onde houve governos militares, houve ditaduras de Estado, né? Quantos países e os povos conseguiram ou não elaborar estes lutos, né? Inclusive, se nós, aqui no Brasil, temos um novo mito de fundação nacional ou não. Eu estive no Chile, no museu dentro da memória, onde tenta-se elaborar essas coisas. Estive no museu no México, o Museu do Holocausto, onde metade do museu é dedicado ao Holocausto, mas a outra metade do museu é dedicada à questão da tolerância e a massacres e situações de sofrimento em diferentes lugares do mundo, dos armênios. Então, quando nós temos situações de um trauma que não é apenas individual, mas é um trauma coletivo, né? Que condições nós temos para uma elaboração e para a possibilidade de sair do ressentimento? Então, vamos dizer que estas duas personagens que estão no filme, né? Vamos dizer, o filme centrado em duas personagens, o Tony e o Yasser, né? São personagens que estão presas, né? Estão tomadas nessa malha do ressentimento e que, de alguma forma, pedem, né? Através, seja do silêncio, seja do que em psicanálise chamaríamos de sintoma, né? Uma tentativa de uma reparação, de uma transformação. Então, quando o Tony pede as desculpas, evidentemente que não está pedindo as desculpas porque foi xingado. Está pedindo as desculpas pela história, pelos massacres. E quando o palestino silencia, o que ele está silenciando? Ele está silenciando, e não consegue se desculpar, está silenciando uma coisa que é terrível, né? Que é que lhe foi negado, não só a ele, mas a todo um grupo social, vamos dizer, uma questão de enraizamento. Quer dizer, os palestinos ficaram, aí é evocada a situação da Jordânia, do Setembro Negro, é evocada a situação no Líbano, onde o que acontece? Os palestinos não lhes foi dada a condição de virarem cidadãos, né? Então são sujeitos, né? Sem identidade, não só sem terra, sem identidade. E tem uma autora francesa que chama Simone Weil, uma pessoa muito interessante, que ela fala assim: o enraizamento é talvez a necessidade mais importante e mais desconhecida da alma humana. É uma das mais difíceis de definir. O ser humano tem uma raiz por sua participação real, ativa e natural na existência de uma coletividade, que conserva vivos certos tesouros do passado e certos pressentimentos do futuro. Então, quando você tem uma condição que você não tem como preservar o passado e como se projetar para o futuro, né? Como é possível criar, né, um projeto
seja coletivo, seja individual. Então, é muito mais compreensível porque as pessoas se apegam ao ressentimento. Mas, nesse sentido, o que é se apegar ao ressentimento? É fazer com que o passado ocupe o lugar do presente e do futuro. Então, não tem presente, não tem futuro, só tem ressentimento, só tem a mágoa. E isso ocupa toda a vida. Então, a criação do novo não pode surgir. A criação do novo, a criação das parcerias, a criação da nova identidade não pode surgir. Então, nós temos aqui uma situação muito dramática, né? E quase paradoxal, que, por um lado, se faz necessário entrar em contato com a memória, mas a memória traumática. Mas essa memória implica em sofrimento, implica em dor. Né? Por outro lado, se não se entrar em contato, fica-se preso, né? A esse estado ressentido. E às vezes nós temos a impressão que eu queria fazer uma discriminação. Você me fala do tempo, tá? Não quero. Às vezes nós temos a sensação que o ressentimento se alimenta do ódio. E eu queria só sinalar isso porque é muito importante, que o ódio ele tem uma origem muito diferente. Né? O ódio, de alguma forma, em termos de vida psíquica, é mais saudável que o ressentimento. Né? O ódio nasce antes do amor, na vida psíquica, e tem um caminho muito próprio pelo qual ele nasce. O ódio nasce quando o bebê entra em contato e começa a ver o que não é ele. E o que não é ele, ele odeia porque ameaça, causa um distúrbio, causa assim. E aí começa a nascer um sentimento bizarro, se a gente consegue imaginar a mente de um bebê, de ódio. Né? Mas depois esse ódio começa e pode ser um elemento de transformação. Mas o ódio inicialmente é a forma pela qual nós entramos em contato com o diferente. O ressentimento não. O ressentimento pega o ódio e se apega a ele. Não quer transformá-lo. Ou vive de um modo masoquista, ou vive de um modo sádico em relação ao outro. Então, é importante a gente ter em mente, e isso um pouco, para fazer uma ponte para as pessoas que não conhecem a psicanálise, né? É isso que a gente se propõe a fazer num processo de análise também. Né? Se é a criação de uma nova identidade no filme, né? Uma identidade nacional, o que a gente trabalha numa situação analítica é a possibilidade da pessoa poder elaborar seus lutos para que sua vida não esteja permeada pelos ressentimentos em relação ao passado e às mágoas. Não que o passado não existiu, não que não há responsabilidades no passado, mas poder lidar com esse passado para poder ter um futuro, para poder existir um presente. Que ele fique no passado, né? E que ele fique no passado. Vai ficar, mas a memória da dor fica. A gente não apaga a memória, mas pode vê-la. Há uma última questão, que é sobre isso que eu disse da imagem e a palavra, que também me chamou a atenção, né? Isso que você fala da imagem que entra. E é interessante, tem um psicanalista que escreveu um livro muito bonito sobre a questão da imagem e a palavra, e ele vai dizer assim, a palavra é o que nos aproxima, né, do mundo simbólico, dos códigos compartilhados. Né? As imagens são algo muito mais próximo da dimensão sensorial. Né? Quando nós vivemos situações traumáticas, elas muitas vezes aparecem em sonhos repetitivos, fragmentos, como essas imagens quase oníricas, terríveis, que aparecem ali. Então, no mundo de discursos dos advogados, formulando ideias e argumentos e tudo, nós podemos dizer que esse é um mundo da palavra extremamente simbólica, uma palavra sofisticada, organizada, numa retórica. Né? Então, a imagem entra como alguma coisa que subverte essa retórica, né? E põe e nos traz à tona as emoções mais primárias, né? Que foi o que surge e que mobiliza o Tony, né? E que foi também o que mobilizou, né? Quando
o Yasser também vai mobilizar o Tony para ele lhe dar um soco, né? Evoca essa emoção, esse elemento mais pulsional. Então, é a imagem ou é a palavra? A gente não precisa escolher, né? Ou seja, são essas duas dimensões entrelaçadas, que é essa dimensão da emoção e do simbólico, que nos constituem, né? Agora, se a gente não consegue que o simbólico possa nos ajudar, nós sucumbimos, né, muitas vezes a emoções que podem ser muito terríveis, né? Bom, só para terminar, dentro dessa coisa que me interessa o tema, da criação de uma nova possibilidade, existe um autor indiano de estudos culturais, que é professor em Harvard, que se chama Homi Bhabha, e ele estudou muito os processos coloniais e as culturas e migrações, e justamente ele traz essa ideia que a possibilidade de integração, de criação do novo, não é uma cultura se submeter a outra, né? É a ideia, ele vai chamar isso de hibridação, né? Da possibilidade de uma nova cultura se formar a partir do encontro com o diferente, né? Mas para que isso se crie, mais uma vez volto a isso, podem fazer falta muitas gerações, né? Posso lhe dar um exemplo, uma experiência que eu tive uma vez numa viagem na Patagônia, Argentina. Fomos visitar um lugar e era uma excursão que havia pessoas que vinham da Europa, algumas da França, outras da Espanha, e pessoas já de uma certa idade, outras da Itália, e começamos a conversar depois do passeio, e umas diziam: minha família participou da Guerra Civil Espanhola, e nós fomos exilados da Espanha. E um cara italiano de Bolonha dizia: bom, mas eu tenho umas obras de arte, então na minha casa eu pus um portão de ferro porque tinha medo dos comunistas na Itália. E outro começou. E aí, de repente, outras pessoas falando da Alemanha e do nazismo, outras do Holocausto. Então, de repente, a Europa, que aparece como continente civilizado, vamos dizer, o primeiro mundo, estava evocando nessa conversa situações traumáticas da época da Segunda Guerra, como cada uma das pessoas que estava lá evocava situações das suas famílias e dos seus traumas. E, de repente, esse era um grupinho de umas 10 pessoas, o ônibus tinha umas 30. De repente, a gente viu que o ônibus estava lotado, quase saindo, e esse grupo de pessoas que não se conhecia, não conseguia levantar da mesa, né? No sentido de que estávamos todos muito envolvidos com esse ato de tentar alguma coisa híbrida entre nós, né? De construir alguma possibilidade de encontro com o outro. É isso. Obrigado. Obrigada, Bernardo. Obrigada, Lúcia. Nós vamos abrir agora para perguntas. Queria pedir que vocês sejam breves e aí vocês veem se vocês querem responder na hora ou depois. Eu só queria fazer um comentário de 2 palavras que me chamaram muita atenção durante o tribunal. Uma é que o advogado fala: a guerra acabou, não é? E essa questão da guerra dentro de cada um não acabar, né? E a outra coisa, ele diz: vocês são irmãos, não é? E aí a gente lembra de Caim e Abel que se matam também. Então, amar ao próximo como a si mesmo é muito difícil, né? Oi. Nós vamos ter o microfone. Oi, aí. tá comigo. Meu nome é Beatriz. Eu tenho uma pergunta para fazer. Cadê você, Tá lá? Beatriz? É o seguinte... Fala mais pertinho. Eu observei que realmente aquela cena do massacre da aldeia foi uma cena transformadora. Mas me chamou muita atenção o papel da esposa do Tony, que ela tinha uma intervenção, tentava ser ativa, da filha brigando com o pai no tribunal. Então, e do pai dele também, do pai do Tony, reclamando que ele estava exagerando e tudo mais. Eu queria que vocês falassem dessas interferências, o que vocês acharam. E no começo, inclusive,
tem uma situação que a esposa do Tony reclama do local, que ela quer criar o filho em outro local. Eu achei que já estava inserindo um contexto de frustração daquela pessoa, do Tony. Né? Fala um pouquinho. E as mulheres tentando a conciliação, né? Então, é muito diferente a função feminina e masculina do filme todo, né? Queria que vocês comentassem. E nesse ponto é interessante que é uma juíza, né? E que faz um ato, uma sentença altamente simbólica, né? Aqui. Está respondido? A gente vai responder. Vai ouvir algumas perguntas de vocês e depois a gente faz uma primeira rodada, a gente fala um pouquinho, depois fazemos outra rodada. Tá bom assim? Tá ok. Bom, me chamou a atenção, o senhor acabou de falar sobre a importância da palavra, né, na psicanálise, e me chamou a atenção, eu gostaria que vocês analisassem aquele momento em que ele auxilia, ele é um mecânico, né, supostamente, ele auxilia o Yasser com o problema que ele tem no carro. Isso me pareceu algo assim, um microcosmo lá dentro, e eu queria que vocês analisassem quais são as implicações psíquicas desse momento. Ok? Obrigado. Eu queria fazer uma pergunta também que tem relação com isso que ele acabou de falar agora. Na minha visão do filme, esse filme ele tem narrativas duplas, né, que se correm em paralelo em muitos níveis. Né? Esse do filme que se passa dentro do filme é só um desses níveis. Mas tem uma narrativa dupla que eu achei muito importante, que é a narrativa da justiça, que ela se passa em dois níveis muito separados, assim, que é a justiça institucional, que é o tribunal que acontece e que vão acontecendo as coisas, a defesa e tal, e é uma justiça que tem relação com essa conciliação nacional que vocês estavam falando, que é uma coisa social, é uma coisa do grupo humano da nação. Mas tem uma outra narrativa muito clara que se passa no nível interpessoal, que é a relação entre os dois protagonistas, né? E claramente durante o filme eles vão tendo uma relação de resolução da diferença entre eles no nível pessoal, no que essa cena do mecânico consertando o carro do muçulmano é um dos passos dessa negociação. Depois aquela que o senhor mencionou mais na frente do filme, que o muçulmano provoca o cristão até ele revidar o soco, que é uma coisa assim que é meio como em briga de criança, que um fala para o outro assim, agora estamos quites, né? Isso também é um processo de justiça, só que num nível interpessoal, né? Eu queria que vocês comentassem esse paralelo. Acho que já não Só mais uma, mais uma e depois você. Ok. Bom, para mim é inescapável o paralelismo do filme com a situação brasileira em muitos aspectos. Bom, em primeiro lugar, né, o Dr. Bernardo, ele apontou para o texto do Freud a célebre frase do narcisismo das pequenas diferenças. Me chama a atenção que o que deflagra o ressentimento, esse ódio não resolvido, no Tony, é o sotaque do palestino. Né? Quer dizer, porque a língua é a mesma. Né? A situação eles é o mesmo povo, é a mesma origem, né? Tudo ali no Oriente Médio. A gente vai ter as diferenças religiosas e tudo mais, mas fala um pouquinho mais. Mas a gente sabe que são todos integrantes do mesmo povo. Então, o primeiro aspecto que eu acho é que a coisa nasce da questão de um sotaque.
E como essa questão do sotaque é presente no Brasil, né? A questão do sotaque dos nordestinos, a questão do sotaque das pessoas ditas incultas, que não têm a norma erudita e tudo mais, e o que isso vem deflagrando de desentendimento, a ponto de a gente ter até um candidato que faz apologia dessas diferenças. A gente queria pedir para falar o nome, que eu esqueci. Tá? O meu nome? Seu nome, de todo mundo que for. Meu nome é Luciano Tambelli. Tá. O outro aspecto, que foi você mesmo que levantou, a questão que no Mal-Estar da Civilização, o Freud fala de um resto que nunca é aculturado, não é integrado ao processo civilizatório e que acaba a miúde deflagrando esses processos de desentendimento através da história. Agora, se por um lado a gente teve essa questão de que os Tony e o Yasser foram encontrando, como outra pessoa colocou, uma forma de entendimento entre eles, foram conseguindo ter uma conscientização da situação. Por outro lado, o tribunal, a justiça, o poder representado na situação pelo judiciário, teve um papel muito importante, no sentido da imparcialidade. Porque seria mais fácil ter resolvido a situação pelo lado daquele que era o nacional, que seria o Tony, do que pelo palestino refugiado. E houve uma isenção, uma demonstração de isenção do tribunal, que não ajudou a não fomentar a situação de conflito. Diferentemente do que vem ocorrendo no nosso país, onde o judiciário vem sendo desagregador das relações sociais por agir de maneira seletiva em relação a situações semelhantes. Tá bom, muito obrigada. Vamos ouvir eles um pouquinho, depois a gente volta. Não sei se você quer responder. Não sei, tem uma série de pontos levantados, eu não tenho muita resposta, não. Mas, pensando a partir daí, na verdade, e um pouco a partir do que o Bernardo falou, assim, os dois personagens eles estão aprisionados no papel deles, né? Eles não querem sair dessa disputa. Na verdade, se o Yasser pedisse desculpas para o Tony logo no começo, não teria filme, né? O filme ele prende a gente nisso, e cada um com a sua posição, apegado na sua posição, porque o que se quer viver é a briga, né? E o filme ele é até um filme longo e a briga só vai tomando proporções maiores e fica nisso. E a gente acho que tem uma hora que a gente pensa que sentença é possível dar nesse caso. E eu acho que a questão da imparcialidade, não sei se eu concordo muito, porque também são duas facetas da identidade libanesa que estão lá, ainda que um seja libanês e o outro seja palestino, mas um é cristão e o outro é muçulmano. E o Líbano ele está nessas duas facetas, né? Então, a inteligência da juíza, e aí ligando com alguém que falou do papel das mulheres no filme, a inteligência é conseguir essa sentença que, de alguma maneira, uma sentença neutra. Mas ela não é neutra, né? Ela, apesar de ser uma condenação simbólica, existe uma condenação. E uma coisa também que eu fiquei pensando é que a gente vê as imagens do massacre de Damour, mas a gente não vê as imagens do Setembro Negro, por exemplo. Então, o filme ele tem algumas assimetrias também que estão aí e que, dentro da polêmica que vai envolver o filme na vida real, essas questões elas acabam sendo encampadas pelos lados de modo que o filme ele é acusado por um lado e por outro de não ser imparcial, de ter favorecido aqui ou de ter favorecido ali. Então, é uma questão muito, muito viva,
mesmo, né? E o que eu acho interessante, mais do que imparcialidade, eu acho que esse filme é um filme em que os pontos de vista eles são cambiantes ao longo do filme, né? Então, quem está na posição de vítima agora, na sequência seguinte, vai ser o algoz. E isso, de alguma maneira, recoloca os papéis depois da Guerra Civil, né? Com essa ideia de que a Guerra Civil não acabou e apenas alguns papéis estão alterados aí do que eram. Achei interessante também isso que alguém falou sobre as relações familiares, mas aí eu acho que você talvez tenha coisas mais interessantes do que eu a dizer a respeito. Não sei se mais interessante, mas quero algumas coisas. Eu expressamente não falei das mulheres, porque achei que queria seguir um eixo, né? E eu achei ótimo que surgiu a questão do feminino no filme, porque, como vocês falaram, seja no plano da justiça, seja o filme tem vários planos, né? E tem vários, e ele é um filme que tem muitos elementos simbólicos, se a gente for analisar, né? Não só tem a mulher do Tony, mas tem a mulher do Tony grávida, né? E é a questão do nascimento do novo. O que é trazer uma criança nesse mundo, né? Quer dizer, e é trazer uma criança que ela vai ficar, vai nascer e ela precisa ficar na incubadeira, né? Ela não tem a condição de vir para o mundo de um modo mais tranquilo, né? É um parto sofrido no contexto de tudo isso. Então, e de fato, como vocês falaram, o papel do feminino é um lugar mais modulado, né? Então, aparece de várias formas. Aparece a mulher mãe, né? A esposa, mãe. Aparece a mulher como filha, que é uma segunda geração. O advogado pai, né, é parte da primeira geração, ele diz, nós fomos a primeira resistência, né, a fala dela. E a filha aparece como uma outra resistência, né, a outro momento, um outro tempo. Então, me parece que há como um certo contraponto entre o que representam, de alguma forma, os homens num campo mais polarizado e o que o feminino traz ali no filme, né? Eu acho que é bastante interessante, né? Uma questão que vocês concordam totalmente com essa questão do tribunal e do que se passa no campo interpessoal, e quando vocês tentaram relacionar essa ponte com o que aconteceu quando o Tony foi consertar o carro, né? Brevemente vou lhes contar alguma coisa do que se passou na psicanálise. Vocês sabem que na psicanálise, no início, o trabalho era fundamentalmente interpretativo, né? O Freud escreve em 1900 a interpretação dos sonhos. E é a descoberta que existe um sentido que está contido no sonho, né? Então, há uma dimensão heurística de trazer à luz o sentido. Na medida que a psicanálise vai se desenvolvendo, o que é vivido na situação analítica entre o analisando e o analista começa a ganhar força e expressão. Ou seja, aquilo que eu falei, o analista deixa de ser um intérprete. Não quer dizer que ele não irá interpretar, mas essa função interpretante pode pertencer tanto ao analista quanto para o analisando. Mas essa função do que se passa, do que é vivido na relação analítica, passa a ganhar um significado importante. Cria-se ali um novo espaço. E um analista como Winnicott, que foi um pediatra inglês que virou psicanalista extremamente importante, ele define esse espaço como um espaço de transicionalidade, que não é nenhuma coisa nem outra coisa, é o novo. Então, se a gente for fazer uma leitura psicanalítica do tribunal,
me pareceu muito interessante essa questão da justiça no tribunal e do que foi se passando na relação entre o Tony e o Yasser, né? Eu tenderia a lê-la pelo lado dessa transicionalidade, né? Começa a se criar ali, nessas trocas de olhares, nessas formas que eles se escutam, que eles se olham, quando surge a questão do carro e um pode ajudar o outro, quer dizer, começa a nascer ali um espaço que é novo, que ele não é só espaço argumentativo. Tanto que no final, quando acaba, você vê que o Tony não mostra um rosto de insatisfação, ele cumprimenta todo mundo, né? Parece que né? E ele se olha, há uma troca de olhares no fim. Então, mas isso é muito importante para eu estou tentando aqui fazer uma ponte, um pouco puxar a sardinha para um lado no sentido de explicar ou de trazer alguma coisa da psicanálise, talvez a maioria daqui não sejam pessoas de outras áreas, para entender que houve uma grande mudança na forma de olhar para a experiência terapêutica. Né? Que não se trata só da interpretação, que seria o campo mais simbólico, como não se trata só da justiça formal, né? Da justiça das leis, que é uma dimensão da justiça, sim, né? Mas tem aquilo que se dá no nível de relação entre as pessoas. E por isso, vamos dizer, quando nós analisamos fenômenos sociais tão complexos como de uma guerra, como de um trauma, né? A gente precisa desse pensamento complexo porque se dá em vários níveis, a níveis sociais, políticos, econômicos e a níveis interpessoais, mas que estão mediados e atravessados pelo político, né? Mesmo que a gente fale de psicanálise, não temos um sujeito, isso já sabemos isso desde Aristóteles, né? Todo sujeito é político, né? Nós não temos um sujeito que não seja político, né? Quando eu recebi o convite, que era esse filme dentro desse ciclo de cinema e psicanálise, sem saber que o tema era o mal-estar na civilização, pensei, nossa, mas esse filme para ser abordado dentro de um ângulo psicanalítico. E aí eu lembrei dessa cena no tribunal em que os dois advogados começam a buscar as causas, né, do comportamento, as causas inconscientes, e aí um dos advogados fala e a juíza vai concordar. A gente não está aqui para fazer psicanálise. Acho que a juíza fala, bom, se a gente estivesse aqui para fazer psicanálise, a gente estaria até ganhando mais do que a gente ganha, alguma coisa assim. E aí é interessante como o tribunal ele tem que... ela eu acho que conduz de uma maneira muito boa, né? Porque o tribunal ele tem que fazer ali uma psicanálise coletiva, de alguma maneira. Eu acho que ela aceita esse desafio, a juíza, né, de alguma maneira. Eu queria falar dessa cena do carro, que eu fiquei pensando, que me impactou, que o Freud fala da ambivalência, né, do ser humano, né? É amor e ódio o tempo inteiro, né? Então, acho que são esses momentos mesclados. E aquela outra pessoa, acho que foi embora, que perguntou sobre o mal-estar da mulher em relação ao morar naquela cidade e tal, porque eu fiquei pensando que o tema é poder, né? Então tem os micropoderes, o poder do marido sobre a mulher, e vai resvalando de um para outro, tanto que na reunião com o presidente ele diz: você não é a lei, você está aqui para nos proteger. Então a função da lei e essa questão civilizatória de ser do indivíduo abrir mão do poder individual em prol da comunidade, né? Então ficam esses dois níveis que eu acho que é protegido pela lei, né? Olá, boa noite. Quem está falando? Oi, fala teu nome, por favor. Desculpa, tem outro microfone aí na frente? Tem. Então, por favor, aí na frente, não sei. Boa noite, meu nome é Kátia. O que me chamou a atenção nesse filme é um filme que tem muitos elementos, né? Fala um pouquinho mais alto. Mais próximo do microfone. É um filme que tem muitos elementos, mas o que mais me chamou a atenção é que o tempo todo ele repete: eu só queria um pedido de desculpas. Ele não estava conseguindo aceitar o que tinha acontecido com ele, aquele massacre de Damour. Eles estavam os dois identificados, acho que num sofrimento, numa opressão de um sentimento, né? Ele tinha oprimido aquilo durante anos
E aquela palavra foi o estupim para aquilo vir à tona. E eu acho que o advogado dele, do libanês, ele percebeu que era aquele trauma que estava movendo tudo aquilo. Foi por isso que ele colocou aquela imagem. Deixa eu puxar dele esse trauma. Então, acho que no final, quando ele dá a mão para todo mundo, ele estava aliviado por ter alguém conseguido olhar para aquele trauma que ele estava oprimindo durante anos, que ele não conseguia ter consciência, assumir, até pelo medo da dor que ele ia enfrentar, de olhar para aquilo e não saber o que fazer. Enfim, a negação, né? Ele não tinha cumprido ainda, completado o ciclo do luto, que foi o estupim e foi identificado com o outro. Então, acho que tudo... Enfim, aí girou toda aquela cena, tribunal e brigas em torno disso, e no decorrer do processo eles foram elaborando aquele trauma, né? A forma deles, cada um à sua maneira. E talvez até o fato dele voltar para a cidade e rever. Ali, né? Ele já estava sendo curado. Uhum. Ali ele já estava saindo da negação e completando o luto. Então, acho que quando ele, no final, ele estava feliz, porque ele falou, gente, eu consegui tirar um trauma da minha vida, limpar isso, que estava realmente movendo toda aquela... trazendo aquela raiva, né, que encobria a tristeza, o medo da dor. É isso. Olá. Eduardo, aqui atrás. Dentro das teorias da narrativa cinematográfica, existe uma estrutura muito comum, né, dos filmes, onde nos primeiros 5 minutos o diretor tem que apresentar os personagens de maneira que o público crie empatia com algum deles e ódio pelos outros, e depois a narrativa segue para que esse ódio se quise no final do filme e o que ganhou a empatia do público finalmente seja o herói e viva feliz para sempre. Eu não sei se houve... Acabou, voltou. Não sei se houve a intenção do roteirista, diretor, do autor dessa obra, de construir uma dupla empatia nesse filme. Eu, particularmente, não consegui me dividir. Então, no início do filme, eu estabeleci empatia pelo palestino. Então, antes da pergunta para vocês, eu queria até fazer uma pesquisa aqui, se alguém aqui ficou, pode ser que tenha gente que tenha ficado neutro, mas eu queria saber se alguém estabeleceu empatia pelo cristão. Se alguém estabeleceu, por favor, levanta a mão, só para eu saber como é que gente, ficou. Eu vou pedir para vocês serem um pouco breves nos comentários para dar tempo de todo mundo falar. Então, tá bom, era só, de fato, eu queria expressar o fato de que eu torci a favor do palestino em termos de justiça. Quando aparecia uma prova que fazia reviravolta, eu ficava triste porque agora ele ia perder o processo, entendeu? Então eu queria colocar gostaria que vocês falassem a meu respeito, né? O que sou eu pelo fato de ter comprado um dos lados ao ver o filme? Você não ficou ambivalente. Vamos ouvir mais alguns e aí a gente encerra, tá? Tem 1, 2, 3, tinha alguém aqui. E aí a gente fecha. Tá bom. Você, boa noite. Meu nome é Luiz Carlos, eu sou psiquiatra. Bom, eu não vou fazer uma pergunta. Fala de frente para o microfone. Não é bem uma pergunta, é mais um comentário. Não é? Quer dizer, em primeiro, o filme ele está inserido numa situação que está vigente, né? Tanto que no início tem a observação de que o que aparece no filme não reflete a posição do governo do Líbano. Quer dizer, mostra que é um filme que retrata uma situação que está vigente, que ainda está ocorrendo. O que me pareceu assim, mais interessante, e que eu já tinha lido em outros lugares, é o papel
que eu vou chamar terapêutico do processo. Quer dizer, aquele processo, ele exerce algo que acrescenta nos personagens. Tanto que querem interromper o processo. Até o presidente do Líbano aparece e quer que eles interrompam e entrem num acordo. Eles não querem. Eles querem que o processo vá até o fim. Não é? Então, eles têm essa necessidade de que o processo ocorra e termine. Não é? E mesmo quando o cristão perde, ele se sente recompensado. Tanto que ele cumprimenta, né, as pessoas, porque de algum modo ele se sente recompensado. E se no caso da votação, eu votaria pelo cristão, porque eu acho que ele foi ofendido inicialmente. Não é? Ele foi ofendido, tanto que o nome do filme é um insulto. Ele foi insultado. Não é? E a única coisa que ele queria do processo era um pedido de desculpas. E ele consegue o pedido de desculpas, porque o palestino vai lá na oficina, o ofende para ser agredido e, no fim, pede a desculpa. Então, ele conseguiu aquilo que ele queria desde o início, que fosse um pedido de desculpa. Por isso que, quando ele perde o processo, ele se sente, mesmo assim, recompensado. Não é? Agora, mais uma observação, esse papel de Israel. Não é? Quando o cristão pede que o Ariel Sharon o tivesse destruído a todos, dá a impressão de que o problema pode ser, talvez, resolvido por Israel. Quer dizer, que é o Todo-Poderoso, né, aquele que detém um grande poder de destruir, de resolver da forma inicial do problema. Que depois ele não precisa mais da destruição do outro, que ele pode conviver com o outro a partir do julgamento, desse processo terapêutico que é o próprio julgamento. Obrigada. Oi, boa noite. É só uma pergunta breve. Considerando que o tema do debate é poder, eu gostaria de ouvir a opinião da mesa se a vitimização é uma manifestação de poder, se a manipulação dos personagens é uma manifestação de poder. Obrigado. Ariovaldo. Bom, vamos ouvir essa última questão. Boa noite. Meu nome é Thales e você depois, desculpa, Thales. Tá. Eu só queria só completar o que ele falou. Desculpa, esqueci seu nome. Paulo. Que ele perguntou quem ficou do lado de quem. Eu acho que a ideia do filme, enquanto roteiro, eu acho que enquanto obra cinematográfica, é deixar o espectador, sim, no papel de um juiz e falar, o filme fala para o espectador, e aí, você está de que lado? E da primeira vez que eu assisti o filme, eu fiquei o tempo inteiro que nem bolinha de ping-pong, assim, tec, para que lado que eu ia. E acho que hoje eu fiquei um pouco mais do lado do palestino. E eu acho que os recursos do filme, aí acho que isso seria uma pergunta para a Lúcia, e em que momento é possível identificar quando isso fica claro? Porque em alguns momentos no tribunal parece que é pela fotografia, tem alguns momentos que a câmera vai como se fosse a visão da juíza, olhando o tribunal e mostra toda a plateia. E acho que em alguns momentos, não sei, enfim, é uma pergunta. E para o doutor Bernardo, eu fiquei muito curioso de que forma seria abordada, do ponto de vista da psicanálise, esse filme, porque eu achei que ele era essencialmente político, lógico que foi uma visão rasa minha. Quais seriam os aspectos, né? E você já falou no começo, enfim. Mas quando o Tony vai lá e arruma o carro do Yasser, já não é quase ele fala, nossa, tá bom, eu já te processei, mas eu não queria mais te processar, talvez. Não sei, eu fiquei com essa imagem. Tá, obrigada. Você ali. Isso, depois você. Boa noite, meu nome é João Américo, eu sou estudante de psicanálise. Sobre sotaque, tem duas questões, né? A primeira, né, no filme,
E aí também falando de trauma inconsciente, né? Para mim, o Tony tinha um trauma, e aí, até antes de alguém falar aqui, só que quando falou de sotaque, me deu a vontade de fazer a pergunta. Para mim, foi o que provocou o Tony a trazer o trauma para o consciente, né? Para o agora. Ele vivia esse trauma que estava lá recalcado no inconsciente. O sotaque do palestino, para mim, foi algo que trouxe. Inclusive, eu não tenho nem como pensar em qual cena eu faço um destaque, porque o filme ele é maravilhoso, do começo ao fim, né? Mas quando o advogado do Tony veio trazendo aquelas imagens e perguntou para o Tony: você percebeu que o Yassi era palestino desde o começo? Então, para mim, o que me veio foi o sotaque. O sotaque palestino, um palestino na minha frente, me trouxe todo esse trauma que eu vivia, né? E aí eu fico pensando, voltando para a questão de sotaque, de inconsciente, talvez já tenham percebido, sou nordestino, né? Então, você veja que as novelas, né, mas principalmente as novelas, sempre trazendo a coisa do sotaque. Do sotaque, quando faz uma novela, acho que eu não sou de assistir novela, mas está passando uma que tem, né, o sotaque nordestino, Bahia, e que muita gente tem feito críticas por conta de terem mais pessoas brancas do que negras nos personagens, mas enfim. O que eu estou querendo trazer a atenção é que você tem um país inteiro cheio de sotaque, né? Eu sou recifense, e Pernambuco não é um estado muito grande, né? Mas e o sotaque tem uma história, né? Exato. E se você sai um pouco da região metropolitana de Recife, você vê que no estado de Pernambuco já é outro sotaque, né? E São Paulo a mesma coisa, né? Vitória do Espírito Santo também. Se você tem uma região que é mais próxima faz divisa com Minas, o sotaque é um. Se faz divisa com Rio de Janeiro, o sotaque é outro. Mas, enfim, como o Brasil isso... é muito grande. Exato. Não vou me estender mais, não. Mas é quando as novelas falam, mas então quando você vai falar de sotaque, é o primeiro que vem a nordestino, porque está ali construído no inconsciente, como se só o nordestino tivesse sotaque, né? E já com toda a história. Exato, né? Tá bom, obrigada. Mas, enfim, era só isso. Só uma coisinha, eu queria dizer que, como estudante de psicanálise, né, se a juíza lá tiver certo, eu estou no caminho correto, né? Porque ela disse que ia ganhar mais dinheiro sendo psicanalista. Tem juiz que ganha bem, viu? No Brasil, principalmente. Ali atrás, o último, e a gente volta para lá. O filme é muito bonito, né? Eu vejo ele como uma fábula, né? Por exemplo, no Brasil, o Código de Ética da OAB não aceitaria a situação do advogado praticamente ter entregue a causa. Isso é uma coisa não seria tolerado, né? E essa relação pai e filha, aí eu acho que não foi comentado, acho que seria interessante, a nível da psicologia, né, comentar. Eu acho que o filme também não pode... tem que ser tratado meio como fábula mesmo, né? Porque, apesar de destacar os personagens principais, né, se vê que no próprio tribunal tem uma guerra. Então, sabe, é uma coisa... então, ao mesmo tempo que o filme coloca uma situação, uma saída viável, existe uma maioria discordante. Ele é bem uma dicotomia bem complicada, né? Obrigada. Aqui só mais um comentário. É só uma ressalva, sou a Márcia, estudante de psicologia, na questão do sotaque. Eu sou também nordestina, sou de Alagoas. E é engraçado que todos têm um sotaque, né? Mas o nordestino é sempre sinônimo de piada. Isso é uma coisa que me deixa muito incomodada. Sim. Estou falando assim, que todos têm um sotaque, mas o nordestino sempre... aquela coisa, piada, sabe? E a gente que é nordestino, quando vê um paulistano, a gente não vê como piada, vê algo bonito, né? O nordestino vira o palestino, de repente, não? Então, deixa... Olha, eu vou começar por essa pergunta da vitimização e do sotaque. Eu também tenho sotaque, eu sou argentino. Então...
Ainda bem que não teve jogo Argentina-Brasil na Copa. Bom, mas esses estudos coloniais nos colocaram, que eu citei esse cara que chama Baba, Homi Baba, esse pesquisador de estudos coloniais, ele diz que as situações coloniais sempre colocaram o outro, né, como o outro do colonizador. Então, vamos dizer, as colonizações na África e tudo, então tinham os colonizadores e o outro se definia como negativa do culto que era o colonizador, não é que era uma cultura das diferenças. Eu sou assim, você é assado, mas não tem hierarquia. Não, tem hierarquia. Né? É assim que a mentalidade do colonizador e essa lógica binária funciona. O que faz? Vejam, quem conhece um pouco mais a história do Líbano, e isso aparece no filme, quer dizer, houve uma inversão de uma maioria cristã, né, e depois, com a chegada dos palestinos e todo o contexto do Oriente Médio, do nacionalismo árabe e todo esse contexto, o grupo cristão ficou como uma minoria. Alguém fez uma referência à situação atual no Líbano, por exemplo, né, onde tem uma presença muito grande de outros grupos não cristãos. Né? Sírios, né? Os sírios, o Hezbollah, outros grupos. Então, a questão se altera. Então, há uma questão que, para os libaneses, esse filme evoca, e dentro dessa pergunta que o Carlos fez, a pessoa que está lá do futuro. O Paulo. Eduardo. Né? Da empatia, né? Quer dizer, o cristão, de alguma forma, na cultura libanesa, aparece e é falado, né? Como se ele fosse o colonizador, o que ia para a França, o que tinha os terrenos na praia, a vida chique, a Suíça que nem o Uruguai era a Suíça da América, o Líbano era a Suíça do Oriente Médio. Então, tem uma questão de classe também ali envolvida. Né? E aí coloca-se, quando eu falei a questão do ressentimento, é porque na ideia do ressentido, há uma ideia de se colocar como vítima, aquilo que você mencionou, e desde esse lugar de vítima, exercer um poder. Mas é um poder relativo, né? Quer dizer, vamos dizer, quase que um poder imaginário, né? Mas fazer um uso dessa condição de vítima. Fazer o uso dessa condição de vítima é não poder olhar para o novo, é se manter no lugar que pode até oferecer certos benefícios no presente. Mas é uma cristalização num lugar. Então, para sair do lugar de vítima, é preciso ter alguma coisa propositiva. Então, se você tem uma coisa propositiva, a coisa propositiva movimenta para uma identidade que não é pelo negativo, é pelo afirmativo. A situação colonial sempre motivou que a identidade nacional, e talvez seja meio inevitável, num primeiro momento, ela surja como contestação e como negativo do colonial, e como vítima. Até um outro momento, por isso que esses processos, a nível histórico, são muito longos. E volto ao ponto da filha, da relação pai-filha. Né? A filha surge como uma antítese, mas a filha é libanesa cristã, é filha do cristão, mas está numa outra posição. Quer dizer, esse jogo de antíteses, né, de tese e antítese, é o jogo que pode levar para saídas futuras, mas sem muitas ilusões. Eu acho que a ideia de que a situação foi terapêutica e foi um final feliz, não sei, né? Que gostei dessa colocação de que de pensar como fábula, no sentido de que o campo da guerra estava ali, né, no próprio tribunal, e na saída do tribunal as pessoas se organizando para ver. Quer dizer, se vocês pensarem, como se falaram da situação no Brasil e tudo,
Quer dizer, o que predominam nas mídias sociais? Predominam as posturas moderadas, conciliatórias, negociadoras, ou predominam as polarizações? Né? Sem dúvida, predominam as polarizações. Né? Agora, é um campo de investigar, é um campo de pensar, é um campo de refletir, né? Porque isso é uma questão que visa denegrir o outro e não, de fato, conversar com o outro. Né? Não. Agora, várias pessoas enfatizaram essa coisa do carro e do concerto, né? Eu acho que são processos, e acho que são processos que têm empatia, né? São processos em que as pessoas têm a capacidade de se colocar no lugar do outro em certos momentos. E se em algum momento radicalizam a posição de ser contra, às vezes a radicalização é por uma questão de poder, o tema é poder. Se eu confronto, estou no poder. Se eu me aproximo e eu cedo, será que estou me mostrando mais frágil? Será que estou me mostrando mais fraco? Né? Como que é? Eu só queria dar uma colocação sobre a questão do sotaque. Alguém também lembrou do incômodo da mulher grávida do Tony com aquele bairro querendo mudar para Damour. Eu tenho a impressão que o sotaque, quando ele fala que sabia que o Yasser era palestino pelo sotaque, eu tenho a impressão que isso é uma quase mentira, assim, um eufemismo, porque quem estaria ali fazendo aquele tipo de trabalho? Ia ser um libanês cristão? Provavelmente não. Talvez era... Por que eles estavam incomodados, né? Os palestinos estavam começando a aparecer muito ali naquele bairro. Tem uma coisa maior acontecendo na sociedade. Tem um deputado que está levando esses palestinos para trabalhar ali, né? Eu acho que... então, fala do sotaque porque é como uma espécie de uma ponta visível do iceberg. A gente pode falar que é o sotaque, mas a gente não vai falar de toda uma questão de classe, de quem está fazendo qual tipo de trabalho na sociedade, enfim. É um atalho falar do sotaque, mas eu acho que era uma coisa maior. E acho interessante uma coisa que o Bernardo falou lá no começo, de que a gente talvez possa sair desse impasse, desse ressentimento, quando a gente possa reconhecer o outro e a diferença em nós, né? E eu tenho a impressão que esse julgamento, esse tribunal, fez com que os dois fossem obrigados a conhecer um ao outro para além das ideias que eles já tinham, que você sabe o sotaque da pessoa antes mesmo que a pessoa fale. Eu acho que ele sabia que o Yasser era palestino antes mesmo que o Yasser falasse qualquer coisa. Mas aí, no tribunal, um teve que conhecer o outro, e eles se tornaram, de alguma maneira, iguais na posição de estarem ali, os dois no tribunal, sendo os dois manipulados por forças que ultrapassavam os interesses dos dois, acabaram ficando pequenos diante da manipulação política que foi feita dos dois, né? Então, eu acho que nesse momento o conceito do carro é possível. Mas também acho esse conceito do carro uma coisa, quase uma falsa pista também, porque é uma espécie de esmola que talvez um mais rico possa dar para o mais pobre, mas isso não significa que esteja desculpando por tudo. Então, acho que esse filme ele é muito instigante porque ele tem muitas camadas. E aí, isso que você fala sobre com quem que o espectador pode se identificar, né? Eu acho que a inteligência do filme é deixar você se identificar com um e aí mostrar uma coisa terrível que essa pessoa com quem você está identificado fez, né? Ao momento em que a gente descobre que o Yasser atacou o cozinheiro e poxa, é terrível. A gente estava lá com ele até aquele momento, aí esse cara me faz uma dessa e agora como eu fico, né? Mas acho que o filme ele vai é impossível você se identificar completamente com um dos dois. Mas também nenhum dos dois pode ser odiado, né? Então, pela própria fala dela no final, ela fala isso é do humano, né? Quer dizer,
todas essas emoções misturadas. Né, uma última coisinha antes da gente acabar, é uma coisa que, já que você pegou o gancho do sotaque, para pensá-lo como questão da cultura, quer dizer, tudo que a gente está vivendo no mundo sobre as migrações, na Europa, nos Estados Unidos, com os mexicanos, em todos os lugares, há uma dificuldade muito grande, não só por questões que envolvem mercado de trabalho, inserção e tudo, mas as pessoas se apegam, porque acolher o diferente, acolher alguns padrões culturais que são diferentes. E as culturas, às vezes, não querem aceitar elementos de uma cultura diferente. Há um pequeno momento que aparece no filme, quando o Yasser diz para a mulher dele, eu não queria que a mulher que teve vários abortos espontâneos, que perdeu o filho, tivesse que revelar sua intimidade. Porque na cultura dele, ele é portador de uma cultura que esta intimidade se dá em outros espaços e não se dá no espaço público, né, do processo. Mas para pegar isto apenas para dizer como cada cultura é portadora de certos elementos simbólicos, de valores, de modos de pensar. E só um elemento informativo, na França, por exemplo, tem todo um grupo que faz terapia transculturais. Às vezes você tem sintomas em famílias, numa criança que mora na França, que tem muitos imigrantes, e eles pegam terapeutas de diferentes origens e todos participam da experiência terapêutica junto com essa família. Porque às vezes são códigos que as famílias têm, que são códigos tão diferentes que nós não temos acesso a esses códigos, a diferença. Então, me parece que isso é uma questão muito importante quando a gente vai olhar filmes dessa natureza, né? Bom, tá bom, gente. Obrigada, Bernardo, Lúcia, foi muito bom. Obrigada ao público. E a gente espera vocês no dia 8 com o filme Eu Não Sou Seu Negro, que vai ser um debate muito bom.